entendidos na literatura da Bíblia Sagrada, porque é evidente, eu tenho que ser honesto, eu preciso ser honesto, ainda mais se eu estou falando para pessoas aqui que foram criadas no ambiente de igreja, né? Passaram a infância na igreja, a adolescência na igreja, a juventude na igreja. Vocês sabem que existem alguns livros da Bíblia Sagrada que nós somos tendenciosamente levados a ler mais do que outros. Isso é normal. Até porque, como é que a gente vai explicar para uma criança as visões que João teve de Apocalipse? A criança não vai dormir mais. Como é que a gente vai colocar na mente dessas crianças, e eu quero enfatizar a ideia de crianças, simbologias proféticas, visões proféticas, que na real são complexas até para nós que somos adultos. As visões de Isaías, as visões de Ezequiel, então, meu Deus. Então essa ideia de compreensão que passa ao longo da idade, ela é normal, ela acontece naturalmente, tal como no ensino médio, onde a gente tem no ensino fundamental, ensinamentos básicos para uma idade que não é avançada ainda, que não tem maturidade para entender, que não tem a mente formatada para compreender tudo que vai ser passado para ela. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Então, existem alguns livros que de fato a gente deixa um pouco de lado. Ou vai falar para mim que você ouviu na escola dominical, ou quando você era criança, sua tia começou a explicar para você questões relacionadas às visões que João teve. Eu acho que isso é muito raro, porque a gente aprende que Jesus multiplicou os pães, aí tem um desenho de Jesus segurando os pães. Você foi criança, eu sei. A história de Moisés, quando ele estende o cajado e o mar se abre, são histórias que ficam na nossa mente, e é muito mais fácil para ensinar para a criança isso. Aí a gente começa a avançar, a gente começa a se desenvolver, e existe um dos temas que a gente começa a ver mais comumente, que são os profetas menores. Não são menores, gente, porque a unção era menor. Eles são menores, chamados menores, porque as literaturas são mais resumidas, são mais breves. Mas a importância deles, em relação aos maiores, é a mesma. Pois bem, se a gente falou de profetas menores, vamos focar mais na figura do profeta Amós. Gente, não tem como olhar para a história de Amós. Não tem jeito de olhar para a história de Amós e não contemplar graça de Deus na vida de um homem improvável tal como ele. Perceba que Amós ele vai ser tão inspirador no seu falar, no seu profetizar e no seu escrever, que anos depois, quando Jesus está pregando e ensinando, você vai lembrar muito bem que Jesus ele vai usar de parábolas para ensinar. E quando você pega as parábolas que Jesus ensinava com as profecias de Amós, você vai ver que era muito parecido. E você sabe por quê? Porque Amós ele veio do meio rural. Amós criava animais. Amós era plantador. Amós era agricultor. Amós era fazendeiro. Amós mexia com bois. Amós tinha esse tipo de circunstância. Ele estava inserido nesse tipo de contexto. Agora vamos lá. Deus levanta ele? Sim. Deus dá a ele o chamado de profeta? Claro. Ele possuía a unção para isso? Deus o deu. É verdade. Só que quando Deus chama ele, Amós vai dizer: ei, eu não sou profeta. Quando Amós diz isso, presta atenção, que aqui a gente sai da introdução. Quando Amós diz isso, sabe do que ele está falando? Alguém aqui lembra de Elias e Eliseu? Sabe qual foi o projeto que Elias e Eliseu fundaram? A escola de profetas. Todos os homens depois começaram a passar por aquela escola. Ela existiu? Sim, historicamente. Teve uma importância fantástica. Aí quando Amós é chamado por Deus, ele vira e fala: eu não sou profeta. E por que Amós fala isso? Porque por essa escola eu não passei, essa formação eu não tive, essas lições eu não tenho. Mas aí Deus vai falar para ele: realmente, você está certo, tu não tem técnica, mas o que me atraiu em você não foi técnica, foi essência. A essência que você carrega é o bastante, a essência que você traz é o que eu quero, a essência que você leva é suficiente. E a técnica? Ela vem depois, mas a essência é primordial. É através da essência que Deus levanta, é através da essência que Deus capacita, é através da essência que Deus chama. E a minha geração inverteu as coisas. Se eu tenho técnica, se eu tenho jeito, se eu tenho oratória, se eu tenho tudo isso, é porque Deus está comigo. Isso nunca foi sinônimo de aprovação de Deus na vida de ninguém. E como que Deus aprova alguém?
é quando não tem técnica, mas tendo essência, Deus levanta e Ele não muda. Quando não tem técnica, mas tem essência, Deus exalta, Ele não muda. Quando não tem técnica, mas tem essência, Deus entrega um chamado, Ele cumpre e não muda. Amós era o mesmo no capítulo 1 e ele terminou o mesmo no capítulo 9. Então, essência e técnica tem uma relação muito perigosa. Olha essa frase, gente. Como é que... Eu não esperava ver isso dentro de um livro de um profeta. Que frase, Otton? Eu não sou? Como isso? É porque a gente está com a ilusão, eu tenho que chegar. Depois que eu chegar, Deus vai me ver. Depois que Deus me ver, Ele vai entregar o que Ele tem para mim. Então, peraí, então quer dizer que você está falando que hoje você não tem propósito nenhum. Você só vai ter propósito quando você chegar no nível. Quando você chegar no estágio. Isso não existe. Propósito a gente tem todo dia. Viver é o que a gente tem que decidir. Viver ele ou não vivê-lo. Você não vai ter um propósito quando você terminar a faculdade. Você já tem. Você não vai ter um propósito quando você casar, filhão. Você já tem. Você não vai ter um propósito quando você tiver a casa própria. Tu já tem. O problema é seu que você pensa tanto em futuro, que tu não vive o propósito de hoje. Eu vou ter quando eu chegar, eu vou ser quando eu chegar, eu vou possuir quando eu chegar, eu vou cumprir quando eu chegar. Aí Deus está olhando e dizendo, e agora você estando aí, o que eu posso tirar de proveito de você? Nada. E aí quando a gente entrega o nosso tempo para Deus, a gente entende. Se amanhã eu estiver aonde eu sonho em estar, amém, glória a Deus por isso. Mas hoje estando aonde eu estou, eu não vou ser menos do que eu posso ser, eu não vou fazer menos do que eu posso fazer, eu não vou entregar menos do que eu posso me entregar. Ei, não se trata de chegar no estágio para depois Deus te ver. Deus já te viu no estágio em que você está. Ele só quer que você faça alguma coisa. Irmão, me desculpe se eu estou quebrando preconceitos que alguns aqui têm em relação a isso, porque eu também aprendi dessa forma. Essa ideia de chamar a atenção de Deus é uma coisa que a gente tem que colocar muito bem colocado. Porque quando Amós ele é visitado por Deus, porque é Deus que fala com ele, ele vai dizer, eu não sou profeta. Repita comigo, Amós, recua. Mas o recuar de Amós é consciente demais. Não é um recuar do covarde que não quer fazer. É o recuar do homem que fala, Deus, o que é que tu viu em mim? Tá, vamos lá, vamos melhorar então. Não é o recuado, não, sai, eu não quero nada da vida não. Não é isso não. É o do tipo, o que o Senhor viu em mim que não viu na galera da cidade? Porque Amós era do campo. O que o Senhor não viu neles que viu em mim? Essência. Peraí, mas peraí, então quer dizer que o Senhor ignorou técnica ou glória? Ignorou diploma na gaveta? Ignorou PhD e veio aqui no sítio, aqui na roça, oh meu Deus do céu, para me achar e para dizer que eu tenho que fazer algo no seu nome? Sim, porque se não for assim, eles vão achar que a lógica impera. Se for assim, eles vão achar que a meritocracia impera. Por isso eu vou pegar um homem do nada, que ninguém dá nada, que para os homens não vale nada, e vou colocar no meio do meu povo. E quando você falar, pode ficar tranquilo, fala do teu jeito. Ah, mas eu só sei falar de boi. Fala de boi. Eu só sei falar de armadilha para pegar javali. Fala disso, porque é através disso que eu ensinarei o meu povo a andar pelo caminho certo. Ei, quem não sai da essência, quem vive na originalidade, quem não copia os outros só para dar certo, encontra a voz de Deus e Deus o encontrará. Nesse caminho que muitos estão escolhendo, está sendo perdida a essência. Eu já vou chegar no capítulo que a gente leu. Sabe por quê? Nesse caminho que você está trilhando de querer chegar às metas que os outros estão chegando, você está perdendo a essência e está perdendo a originalidade. E quando Amós fala para Deus que ele não era profeta, Deus vai dizer para ele em outras palavras, fala do teu jeito então. Quem sabe é o mesmo que Deus está falando para alguém aqui hoje. É você que eu quero. Porque se eu não quisesse você, eu pegaria outra pessoa e colocaria no lugar, certo? Mas não ia fazer do seu jeito. Porque fazer do jeito que você faz, só você. E eu te chamei por isso. Porque além de ter o seu jeito, tu tem essência.
Tu não obedece para mostrar para os outros que está obedecendo. Tu não faz para mostrar para os outros que está fazendo. Tu não aparece só quando tem muita gente. Não, eu conheço teu coração. E eu não engano, eu não erro de endereço. O correio pode até errar, mas eu não erro não. Eu acertei o endereço certo. Ah, mas era eu? Sempre foi você. Porque eu te vi quando ninguém via. Quando você investia no bastidor, eu já estava lá. E você vai ser honrado. Não porque você tem a meritocracia como princípio, mas porque eu te achei e o teu coração eu conheço. A essência que você carrega é tudo que eu preciso para levantar um homem e uma mulher de Deus no meio dessa geração. Só que tem um problema. Amós foi levantado como qualquer profeta daquela época para prever coisas ruins. Você lembra do exílio, não lembra? Eu preciso de Bíblia agora, então presta atenção. Se você for viajar para 1 Reis 12, e quem entende de Bíblia, lê e estuda, sabe que não é qualquer capítulo, com todo respeito aos outros capítulos. Você vai ver que em 1 Reis 12 acontece uma cisão, que nada mais é do que uma divisão. Quantas tribos havia em Israel? Ora, 12. E durante os governos de Davi e de Salomão, foi uma beleza. Presta atenção para que você não entenda de forma equivocada o que eu vou falar. Porque já teve lugar que eu preguei, a galera não conseguiu entender, depois foi. Então presta atenção. Quando Davi assumiu, qual que foi a responsabilidade dele? Repita comigo, conquistar. Conquistar o que, gente? Aquilo que já havia sido conquistado? Não, expandir. Terra prometida. Porque eu não sei se já te contaram, mas a conquista da terra prometida não foi assim, ó. Ela começou com Josué e foi terminar só com Davi. Todo o território que Deus deu para o povo não foi tomado de uma vez só. Vocês estão comigo? Davi foi lá para concretizar. Ou seja, é fácil, com todo respeito, é fácil eu chegar para você aqui e falar que Salomão foi o rei mais próspero do contexto bíblico. É verdade? É. A Forbes calculou qual seria a fortuna de Salomão se ele vivesse hoje. Ele seria o primeiro trilionário da história. Então é fácil. Com todo respeito, Otto, mas Salomão pediu sabedoria. Vamos chegar lá. Se Davi conquistou tudo, o que Salomão teve que conquistar? Você lembra de Salomão matando alguém? Você lembra de Salomão segurando a espada? Você lembra de Salomão em cima do cavalo? Raríssimo. Agora Davi, toda hora, todo dia. Se tu não está convencido, então vamos na Bíblia. Quando Davi pede para Deus construir o templo, o que Deus fala para ele? Não dá. Porque Davi, suas mãos estão cheias de sangue. Mas por que altera pecado? Não, foi a sua necessidade. Tu teve que matar. Porque se tu não matasse, a terra não seria concedida. A igreja está comigo? Então, foi o teu chamado, foi o teu momento. Então quem vai construir? Teu filho, Salomão. Porque o que tu conquistou, ele só vai administrar. E aí ele pede sabedoria para Deus. E aí, a luta que requer força e a administração que requer sabedoria, Salomão começa. Aí no final da vida dele, ele se casa com a filha de Faraó. Estou para te contar uma coisa, eu vou falar até baixo. Salomão não perdeu a sabedoria quando ele casou com a filha de Faraó. Ele já tinha perdido a sabedoria há muito tempo, quando ele aplicou a escravidão nos seus próprios irmãos de sangue. E está na Bíblia. Ele usou de um julgo demasiado para abusar do seu próprio povo. Não, Otto, isso não é possível, não é? Em 1 Reis 12, Salomão vai morrer. Quem que vai assumir? Filho dele. E sabe por que vai assumir o filho dele? Porque a unção de governo estava sob a linhagem de Davi. Davi morreu, Salomão assumiu. Salomão morreu, Roboão assumiu. Roboão era filho de quem? Salomão. Então havia a dinastia de Davi. Então vamos lá que você vai prestar atenção e vai pegar de boa. Sobre qual dinastia havia unção de governo? Davi. Qual foi o sangue que Deus consagrou como sendo sangue para reinar? O sangue da família dos descendentes de Davi. Isso é muito óbvio. Aí Roboão vai lá e assume. Opa, então tá tudo certo. Roboão é da linhagem de Davi. Tem nada errado nisso. Aí a galera vai bater na porta dele e vai falar o seguinte, ó, presta bem atenção.
se você governar igual teu pai Salomão, não conta com a gente. Porque o teu pai abusou muito do povo para conseguir o que conseguiu. Onde é que está isso? 1 Reis 12. E aí você vai pensar, ou você alivia o teu jugo e a gente fica contigo, ou você mantém o teu jugo e a gente vai embora. Do que adianta um rei se não tem povo? Aí Roboão vai fazer o seguinte: ei, sábios, me ajudem, o povo está cobrando de mim. O que eu preciso responder para eles? Ora, se o teu pai abusou do povo e o povo não se agradou, e um rei sem povo não é rei, então ouça o povo. Tá bom, vou ouvir. Só que no outro dia, Roboão vai consultar os seus amigos de infância. Seus amigos de infância não foram escravos. Seus amigos de infância não tomaram chicotada. Seus amigos de infância não sabiam o que era segurar a enxada. O que eles falaram para ele? Se o teu pai aplicou um jugo, aplique ainda. Aí Roboão vai fazer o seguinte, aí você já sabe o que acontece. Porque para toda rebelião surge uma liderança. E essa liderança tem nome: Jeroboão. É Bíblia. Aí ele vai se levantar para representar a rebelião. Quem não estiver agradando com o governo, vem comigo. Quem não estiver agradando com quem Deus colocou no governo, vem comigo. Quantos foram com ele? 10 tribos. Quantas sobraram? Então vamos lá, agora você vai pegar 10 tribos, 2 tribos. 10 norte, 2 sul. 10 em cima, 2 embaixo. Quem tinha mais gente? As 10. Quem tinha um exército maior? As 10. Quem tinha capacidade de resistir a uma invasão mais do que o outro? As de cima. Mas onde é que estava a bênção de Deus? E você aí pensando em número, né? E você aí achando aí que numerologia vai te proteger. Grava o que eu vou falar para você aqui. Um par de joelho dobrado é muito mais forte que o exército mais poderoso dessa terra. Se você está do lado de Deus, não importa quem está contigo ou quem vai te abandonar. Estando com Deus é a garantia de que você resistirá e que Ele não te abandonará. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não esteja onde todo mundo está, porque isso é modinha demais. Não esteja onde todo mundo quer ir. Não faça o que todo mundo está fazendo. Então de que lado que eu tenho que estar? De um lado ou do outro? Você tem que estar do lado de Deus, porque se você estiver com Deus, pode crer no que eu vou te falar agora, nenhuma seta atingirá a tua tenda e você resistirá na pior das crises, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aonde está a bênção de Deus, ali haverá prosperidade, ali haverá proteção, ali haverá cuidado de Deus. Só para a gente gravar, repita comigo: divisão. Você está preparado para o que Deus vai falar agora? Porque eu terminei a introdução. Escute aqui. Quem foi que te disse que em algum momento Deus vai patrocinar a divisão, apoiar a divisão, financiar a divisão, para mostrar que a coisa é dele? Eu não vi isso na Bíblia e consegui ler ela inteira uma vez. Não. Tu me explica direito que eu não estou entendendo. Então vamos lá, dividiu em 2 partes, sim ou não? 10 para cima, 2 para baixo. Deixa eu te falar uma coisa de crente. Podia ter dividido em 1000. A bênção de Deus ia continuar onde ela que tinha que estar. Isso aqui é para você aliviar tua mente e entender uma coisa. O diabo consegue dividir. O diabo consegue separar. Mas ele não tira a bênção de Deus aonde ela tem que estar. Então deixa eu aliviar teu coração. Não tem que dividir um projeto em 2 para abençoar um aqui e abençoar um lá. Não tem que dividir um sonho em 2 para abençoar um aqui e abençoar um lá. Não tem que dividir uma família em 2 para abençoar uma aqui e abençoar uma lá. Ei, isso aqui a gente não fala só em dia de casamento não. Deus está me incomodando para falar num dia de Santa Ceia. O que Deus uniu, o homem não separa, e muito menos o diabo. A bênção de Deus vai continuar onde tem que estar. E bênção de Deus só existe onde tem unidade, onde tem aliança, onde tem pacto. Deus não abençoa onde há bagunça. Deus não abençoa onde há divisão. Quem está com a mão levantada, eu vou profetizar. Deus abençoa no meio da unidade. E se a gente está numa Santa Ceia, acho que não tem momento melhor para eu liberar essa palavra. Se essa igreja está unida, essa igreja não será vencida. Se essa igreja está unida, ela irá triunfar, porque Deus habita aonde há comum unidade.
não vai dar certo, irmão. O diabo pode tentar demais. E eu posso falar, ele tenta mesmo. Ele tenta. Desde o começo da história foi assim. Qual que foi a primeira separação da história? De Deus com o homem. Deu certo? Não. Cristo foi lá e juntou de novo. Ah, você não pegou. Tudo que o diabo pensar, Deus já pensou antes. Tudo que o diabo planejar, Deus já decretou antes. E se há decreto sobre a tua vida, se há promessa sobre a tua vida, o diabo vai tentar demais. É só você pensar, relaxa, vocês estão com medo? O que o diabo está tentando, Deus já previu faz tempo. E não há nenhum ataque das trevas que não gere um contra-ataque da luz. Otto, como é que eu consigo ficar relaxado diante disso? É possível? Claro. Deixa eu te falar uma frase aqui. Isso aqui vai explodir tua mente. Deus nunca trabalhou com plano B. Deu glória. Essa ideia de que não, Deus está fazendo as coisas afobadas para resolver um problema na hora. Que é isso? Quando Adão pegou no jardim, Deus olhou e falou: tu foi bobo e deu ouvido para a serpente, mas vai vir um que vai pisar na cabeça dela. No mesmo capítulo que o ser humano caiu, Deus disse: eu já tinha um plano para levantar antes da queda acontecer. Ô meu irmão, você não está entendendo? Não existe plano B com Deus. Deus não resolve as coisas na hora. Deus não vai resolver as coisas de última hora. Não. Deus já projetou êxito para os seus filhos, sucesso para os seus. Deus já está com a porta aberta. O diabo pode colocar o pé, pode te falar, fazer cambalear, mas só vai derrubar se Deus permitir. Deus não trabalha com plano B. Ele sempre teve o controle da tua vida na palma das suas mãos. Fica tranquilo, irmão. Pois bem, quem está comigo diga amém. Divisão gerou destruição. Otto, como assim? Me explica. Vamos lá. Quando Amós termina o livro dele, vai passar 30 anos. Quantos anos, igreja? Depois de 30 anos, Senaqueribe vai invadir o norte, não é? O que ele vai fazer? Vai ser só uma invasãozinha? Não. Vai ser só um exíliozinho? Não. Vai ser destruição total. Já ouviu falar da diáspora, filho? Já, né? Sabe o que significa? Pessoas que tinham uma terra, mas foram tiradas dela e nunca mais puderam voltar. Nunca é uma palavra muito forte, mas acho que você entendeu. O norte vai ser invadido por Senaqueribe. Aí você, com a sua mente pensante e lógica, igual a minha, deve estar pensando o seguinte: se eles entraram no norte, que era 10 tribos, com tanta facilidade, Deus me livre quando eles chegarem no sul. E quem entende de Bíblia sabe que eles chegaram. Só que o texto vai dizer que eles rodearam as muralhas, pararam e rodearam as muralhas, mas não conseguiram entrar. Aí o texto vai dizer que ali dentro ainda havia um remanescente que orava, que buscava e que acreditava. Não, mas calma aí, peraí. O norte, 10 tribos, acabou, dizimou. E o sul, 2 tribos, aguenta, resiste, sim. Porque onde há a bênção de Deus, há preservação. Isso aqui vai incomodar muita gente. Mas tu tá planejando e toda hora tá dando errado. Se tu tá sonhando e do nada as coisas começam a sair do lugar, não tem Deus. Porque onde há Deus tem preservação. Vai incomodar, mas vou ter que falar, não tem jeito. Tu vai pegar um projeto que não tem Deus, que não vem de Deus, que Deus não mandou, vai querer passar uma roupagem por fora para dizer que foi Deus que mandou, mas por dentro você sabe que não tem essência. E aí o rótulo pode ser bonito, o conteúdo estraga. Isso aqui vai doer demais, mas pegar coisas, escute. Pegar coisas, vou melhorar. Planejar coisas sem Deus é como pegar uma embalagem que já foi aberta. Pode estar saboroso, uma hora vai estragar. E com Deus, como é que é o negócio? Deus não investe em rótulo.
Deus investe em conteúdo. Ô irmão, você não está entendendo. Vai pelos teus olhos que tu vai se quebrar, filhão. Vai por aquilo que tu acha que é o ideal. Não vai dar certo. Mas consulta a Deus para tomar a mínima atitude do seu dia, que você vai ver que Ele não vai deixar você passar vergonha, não vai deixar você ser humilhado. Escute o que eu vou falar para você aqui. Aquilo que vem do diabo pode gerar paz no início, mas depois do meio e do fim tu vai ver o que vai acontecer. Mas aquilo que vem de Deus gera paz no início, no meio e no fim. E eu vou melhorar mais ainda, porque eu sei que tem gente que está acreditando no que eu estou falando. Deus não vai construir segundo andar aonde você construiu o primeiro. Deus não vai construir segundo andar aonde o diabo construiu primeiro. Você quer viver com Deus? Então desconstrói tudo que você construiu sem Ele. Você quer viver com Deus? Então acaba com tudo que você planejou sem Ele. Porque se não tiver Deus, não vai dar certo. Não, eu posso pegar uma coisa, vê se não é infantil. Eu posso pegar uma coisa, eu posso pegar um projeto, eu posso pegar um plano, eu posso pegar um sonho que eu vivi sem Deus, mas que agora eu estou com Ele, eu posso continuar vivendo. Descobriu o mundo, né, filho? Agora, palmas para você, você é um gênio. O que tu acha que vai dar? É água e óleo. Sacode. Depois que você colocar, vai estar separado de novo. Ou é santo, ou é profano. Ou é igreja, ou é mundo. Isso aqui vai soar, para muita gente vai soar extremista, mas para quem é crente de verdade, escolha teu lado. Escolhe qual camisa que tu veste, filhão. Ou você é o que serve, ou você é o que não serve. E novamente verão a diferença entre quem serve e quem não serve. Ou você escolhe o teu lado, porque se ficar em cima do muro, naturalmente você vai inclinar. E quando você inclinar, você vai cair. E aí caindo, a consequência pode ser séria. Só que o sábio não precisa cair para saber que o erro não é para ele. O sábio não precisa falhar para saber que aquela jornada não era para ele trilhar. O sábio aprende com o erro dos outros. Se ele errou, por que você acha que eu não vou errar? Se ele falhou indo por aí, por que você acha que eu não vou falhar? Entenda algo, você não é precioso demais para poder ter os resultados dos seus erros diferentes. Se você for por esse caminho, vai acontecer a mesma coisa. É a velha história do fumante que está fumando e está vendo na embalagem atrás o que vai acontecer com ele. Mas por algum motivo ele acha que com ele não vai. Não existe isso, irmão. Deixa eu te conscientizar de uma coisa aqui. Eu espero que essa mensagem não tenha chegado tarde demais para alguém. Mas se chegou, nós vamos terminar ela começando com uma frase: se tu tá vivo, ainda tem jeito. Inspira aí agora e depois expira. Tem vida. Se tem vida, tem jeito. Tem sangue nas veias? Coração tá batendo? Tem jeito. Depois, quando for pro caixote de madeira frio, não vai adiantar mais tentar consertar as coisas. Depois que você descer 7 palmos de terra para baixo, com seu corpo gelado, não vai adiantar mais você tentar colocar as coisas no lugar. Mas enquanto a vida, não cesse de resolver aquela história que foi mal resolvida. Oh meu Deus. Não dê ouvidos ao diabo achando que não, essa história não precisa de perdão, não, já está resolvido, precisa de perdão sim. Um altar que não é consertado não é um altar que é aprovado para Deus habitar. E você é o altar. O que Deus estava fazendo com a nação, aleluia, através de Amós, é o mesmo que Ele está fazendo com a tua vida hoje, pela misericórdia dEle, através de mim. Eu estou aqui para te alertar. Ou você coloca as coisas no lugar enquanto ainda há tempo, porque haverá um tempo que não terá mais tempo. Estou indo para o final. Otto, divisão, destruição. Você não tem nenhuma notícia boa para dar, não? Já vou dar, mas antes eu preciso dar a última notícia ruim. 135 anos depois que Amós terminou o livro dele, o que era o norte? Repita comigo: povo sem terra. E aí, meu amigo, povo sem terra é povo sem identidade. E eu te provo por quê. Como é que tu sabe aonde encontrar um sujeito que não tem casa?
E eu estou falando não ter casa própria, mas ter um endereço. Difícil, né? Um dia ele vai estar num lugar, outro dia ele vai estar no outro. Sem terra não há identidade. Não, se tu tem casa, é rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal. Se eu for lá, no horário que tu não esteja trabalhando ou estudando, eu vou te encontrar. Vocês entenderam o que eu falei aqui agora? E o que é que o povo do norte perdeu? Terra. Então logo também perdeu identidade. Você disse para mim que a bênção de Deus estava no sul ou no norte? Então essa galera do norte agora só tinha um lugar para ir. Bateu com a porta na cara, foi pela teimosia, quis dividir porque achava que Deus estava no negócio e depois se arrependeu. Deus não deu segunda chance para todo mundo, mas quem sobreviveu teve que voltar de cabeça baixa, dizendo: aqui é o lugar certo. Se você está do lado de Deus, primeiro, tu não tem que ser o doidão apavorado que fica pescando todo mundo. Eles irão ao teu encontro. Jura, Otto? Juro. Me prova na Bíblia, claro. Tá maneirinho ouvir eu falar aqui, né? Com ar-condicionado, telão atrás. Mas vocês iriam para um deserto ouvir João Batista? Só que ele estava com a verdade. Ele estava com a essência. E quem está com a verdade e a essência, não vai depender de lugar e nem vai precisar ficar forçando barra. Ele atrai as pessoas. Quem anda, olha só, quem tem essência atrai naturalmente os outros. Primeiro porque não é forçado, e ninguém gosta de gente forçada. Ou tu gosta? Segundo, ele não é aquele papagaio que repete o que todo mundo está falando. Ele não é uma cópia dos outros. A gente gosta tanto de gente original, né? Gente que mostra o que é, desde que não fira os seus princípios. Gente que, de fato, não é copiosa, não é dupla face, não veste máscara. Gente que é o que é. Que obedece e teme a Deus, mas que tem sua originalidade, tem seu jeito de chegar, seu jeito de falar, seu jeito de andar. E aí, de repente, essa verdade vem ao nosso encontro. Porque quando eles voltam para o lugar onde havia a bênção, sabe o que eles estão mostrando para a gente? Talvez você já estava no lugar certo. Você já estava com a companhia certa. Você já estava vivendo o sonho certo. Mas você achou que dava para melhorar. E nesse melhorar, você tirou Deus. E quando você tirou Deus, piorou. Você sabe por quê? Porque o segredo não era o lugar. O segredo não era a companhia. O segredo não era o sonho que você tinha. O segredo era que Deus estava no lugar. Deus era a companhia. E Deus projetava os seus sonhos por você. O cristão se quebra não é quando ele se afasta de determinadas pessoas. Não é quando ele se afasta de determinados lugares. Não é quando ele deixa de sonhar. É quando ele deixa de ter Deus na vida. Porque aí ele busca os lugares que ele acha serem legais. Ele busca as companhias que ele acha serem as adequadas. E cada vez que ele faz isso, ele só se afasta de Deus. Mas se isso aconteceu com alguém hoje, o laço da graça te alcançou e está te puxando de volta para o lugar ideal. Você foi longe, mas Deus foi atrás. Você caiu fundo, mas o braço de Deus vai te alcançar. Entenda, não há distância grande o suficiente que possa fugir do radar de Deus. Hoje Ele está passando aqui e Ele está apitando, porque tem pessoas hoje que serão reencontradas pela graça abundante de Deus. Divisão, destruição. E agora, exílio. Olha para mim, por favor. Amós termina o seu livro. 30 anos depois, Senaqueribe invade o norte. 135 anos depois, a Babilônia invade o sul. Pelo amor de Deus, entenda algo. O norte, meu amigo, ele não foi atacado parcialmente. Ele foi devastado. Está entendendo? Agora o sul tinha coisa diferente ali. Por que, Otto, que tinha coisa diferente? Porque o sul tinha tudo para ser destruído também, né não? Mas não foi. Nabucodonosor foi lá, conquistou, levou para a Babilônia e deixou. O diabo pode mudar de lugar.
O diabo pode dividir, mas ele tem um limite. Como assim? O diabo é um cão na coleira de Deus. E só vai até onde Deus deixa. Você sabe por que essa coleira aumentou um pouco aqui? Porque o povo precisava aprender. Só que Deus não ia deixar o diabo tocar no que não era dele. Você sabe que às vezes escute, você sabe que às vezes Deus deixa a gente passar por uns maus bocados? Você sabe por que às vezes Deus deixa a gente projetar e as coisas não acontecerem? Você sabe por que às vezes Deus deixa uma pessoa ímpia prosperar muito mais do que a gente? Você sabe que às vezes Deus deixa a gente iludido? Como assim iludido, Otto? Você acha que ia acontecer, mas não acontece. Você acha que ia fluir, mas não flui. É porque Ele quer mostrar para você uma coisa. Existem lições que você precisa ter, mas Ele não vai se afastar de você. Ele permanece com você. Como assim Ele permanece comigo, Otto? Mas não está acontecendo nada. E desde quando os sinais mostram que Deus está conosco? Mesmo quando não há sinais, há Deus. Escute, o diabo está fazendo arruaça com a tua vida. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Parece que tu virou uma marionete. Mas posso te falar, Deus ainda está no pano de fundo dessa história. E antes dessa peça terminar, Ele vai entrar para poder terminar com um final feliz. Escute o que eu vou falar. É momento, não é final. É caminho, não é destino. Ei, escute, as coisas não vão terminar do jeito que estão. Pode ter sido um ano difícil, mas nesse último trimestre Deus vai surpreender de uma forma que você não esperava. Sabe por quê? Porque o controle não saiu da mão dele. E Ele ainda está sobre a história da sua vida. Você que acredita nisso, fique de pé. Preste atenção. Falando de forma indireta, o reino ainda estava dividido. Se você acha que isso não tem nada a ver, então eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder. Como que seria a Bíblia no Novo Testamento se Jesus viesse à Terra com a nação dividida? Vou perguntar de novo. Como que você acha que seria a história da Bíblia Sagrada no Novo Testamento se Jesus viesse ao mundo com a nação dividida? Não dá para imaginar. Otto, mas peraí, agora eu estou começando a encaixar as coisas. Alguém lembra quando eu falei da descendência de Davi aqui? Alguém lembra quando eu falei? A unção de governar estava sobre aquela família. E quem entende de Bíblia sabe que daquela família nasceria Jesus. A unção de governo permaneceria, independente do que o diabo quis e tentou fazer. Ia ficar. Aí a gente pensa assim: nossa, uau, o que Deus vai ter que fazer para juntar o que estava separado? Ele vai ter que enviar um homem para juntar aquilo que o diabo separou. Só que mais do que juntar 12 tribos, Ele juntou o mundo inteiro através da igreja, por meio do seu sangue, para acessar o mesmo céu. O bispo falou, uma igreja, um propósito, um céu, uma nação, uma família. Aí o ser humano que é ignorante repetiu o mesmo erro. Como assim, Otto? Novo Testamento. Lá no livro de Atos, o povo começa a discutir: a igreja é para os judeus ou para os judeus e para os gentios? A igreja é para os judeus ou para os judeus e para os gentios? Aí Deus levanta Pedro e dá uma visão para ele. Eu vou terminar agora. O manto se desenrola na frente de Pedro durante a visão. E o que havia naquele manto? Animais. Que tipo de animais? Lagartos, cobras, répteis, aves impuras. Sabe o que Deus vai falar para ele? Pega, mata e come. Mas como que eu posso comer se a tua lei manda eu não comer? Jamais chame de impuro aquilo que eu purifiquei.
Você sabe por que Deus dá aquela visão para Pedro? Porque depois, quando Paulo se converte, a galera queria retalhar Paulo, dizendo que Paulo matava, dizendo que Paulo perseguia, dizendo que Paulo fazia tudo errado. Vamos reler a frase de Deus? Vocês que estão olhando para Paulo, jamais chamem de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus tirou do lamaçal, Deus tirou do meio do nada. Quem sou eu para falar que tem lugar ou não tem? Por acaso o céu é um destino bancário e eu sou o pedágio? Vai entrar quem Deus permitir entrar. O céu tem espaço para todo mundo. Deus vai chamar quem Ele quiser. Deus vai purificar quem Ele quiser. Deus vai perdoar quem a graça dEle alcançar. Não vou ser eu que vou falar quem é aprovado e quem não é. Se a família é um reino, esse reino tem um rei. Quem manda entrar é Ele. Quem permite entrar é Ele. Quem libera perdão é Ele. Deus governa, e se depender dele, e eu acredito que essa igreja está na mesma sintonia, o céu será povoado, o inferno será saqueado, e o reino de Deus se concretizará cada vez maior. E como é que termina o livro de Amós? Como é que ele termina? A gente leu. Repita comigo: casa e plantação. Lembra no começo da mensagem que eu falei que Amós usava simbologias? Ele usava animais, usava armadilhas, usava bois, usava plantações. Vocês lembram disso? Pois é. Aí ele começa a falar de uma casa. A casa que fora destruída. Que casa é essa? Tabernáculo de Davi. A casa que foi destruída, tranquilo, eu reconstruirei. Mas aí, pastor bispo, ele vai falar de semi-construída, não aqui. Mas como assim semi-construída? Agora você vai entender. Toda vez a gente passa naquela rua que tem aquela casa que parece que nunca termina, né? Como a gente é crente, a gente não fala nada. Que não tem a ver com a gente, não é não? A gente não deixa o diabo usar a nossa língua para falar que nunca termina. Não é não, igreja? Amém. Todo lugar tem isso. Porque se fosse com a gente, não, porque é falta de, é isso, é aquilo e tal. Quando é com os outros, O que está faltando para essa casa terminar? O que está faltando para esse projeto terminar? Engraçado que às vezes os outros podem estar pensando a mesma coisa da gente, né? A vida é engraçada. Aí, Amós vai falar exatamente disso, bispo. Uma casa semi-construída. Agora imagina você está lá construindo a tua casa, você está lá sonhando, você está lá projetando. Do nada, do nada, porque o povo foi avisado, Senaqueribe entra e destrói tudo, no meio. Como assim? Do nada? Do nada não. Os profetas avisaram. Sim ou não, igreja? Não vai por esse caminho não. Faz isso não. Projeta isso não, porque isso não vai para frente. E que isso, cara? Como é que você fala assim? Como é que você me amaldiçoa? Não estou amaldiçoando. É porque aquilo que você constrói fora de Deus não tem futuro. Então escute o que eu vou falar para você aqui agora. Dê graças a Deus. Como é que eu posso dar graças a Deus se está destruído? Era de Deus? Não. Então graças a Deus. Olha como é que é difícil dar glória a Deus, ó. Você está olhando para a situação quebrada, arruinada. Como é que eu vou dar glória a Deus? Era de Deus? Não. Então agradeça. Essa destruição que você passou, essa frustração que você passou, essa decepção que você passou, foi livramento de Deus. E você sabe por que foi? Porque doeu quando você perdeu. Mas olha a paz que tu veio para o culto hoje, ó. Olha o sorriso que você está dando. E não é nem efeito de Instagram, irmão. E não é nem efeito de Instagram. Olha a felicidade que você está. Sabe por quê? Porque estava construindo e parecia que estava dando certo, mas não tinha paz. E a paz não se compra, irmão. Você sabe por que você está tão pleno hoje? Porque você disse sim. Deus pode destruir tudo que não vem de ti, e só o que vem de ti que eu quero a partir de hoje.
só o que vem de ti que eu aceito a partir de hoje. Ei, Deus permitiu destruir porque não era da parte dele. Deus permitiu acabar porque não era o que ele tinha para você. Deus deixou dar ponto final porque ele nunca sonhou isso para a tua vida. Vamos começar do zero, mas quem vai escrever agora é a própria mão de Deus, e essa história terá um final feliz. Beleza, casa, ok. Entenderam a ideia da casa? Show. E agora, plantar? Vamos fazer uma ponte. Casa, plantação. Após mexer com plantação. Em outras palavras, porque a NTLH, ela às vezes é complicada de entender, né? Aí a gente vai para a boa NVI. O que a NVI vai falar? Ela vai falar o seguinte: quando vocês forem colher as uvas nas plantações e tiverem voltando para poder moer a uva e fazer o vinho, nesse tempo, acreditem se quiser, a Bíblia fala, nesse tempo de retorno, as uvas já terão nascido de novo. Espera aí. Então você está me dizendo que quando eu for colher as uvas, pegar elas para fazer o vinho, e estiver chegando para moer elas, já vai ter nascido outras? Então se eu mandar 2 e eles pegarem, depois eu vou ter que mandar 4. Não vai ter jeito, vai ter que ser. Então você está me dizendo, e aqui eu falo que a Bíblia diz, que a uva vai crescer mais rápido do que vai dar para fazer vinho? A primeira colheita vai dar para encher o copo. A segunda vai ser igual um rio. Peraí. Tem sentido isso? Tem. Alguém lembra de Ezequiel 47? E eis que vi diante de mim um templo, e desse templo vinha um rio, e esse rio ia se expandindo. Aí o homem que apareceu para mim disse: entra. Bom, entrei e molhei os meus pés. Ele disse: parou por quê, filhão? Continua. Chegou no joelho. Não, para não, vai. Está na cintura agora. Mas você fez de açúcar? Continua. Mas está chegando no ombro. Mas se eu avançar mais, eu vou perder o controle, eu vou ter que nadar. Os meus pés já não alcançarão mais o... É desse jeito que eu quero. Otto, me desculpe, mas parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Amós capítulo 9, Ezequiel 47. Vinho te faz lembrar do quê? Estamos numa santa ceia. Ótimo falar disso. Então entendi. O rio que Amós viu era um rio de vinho, mas que na verdade simbolizava um rio de sangue. Show. Mas o rio que Ezequiel viu era um rio de água normal. Só que ele vai dizer: aonde essa água passava, havia vida. A folha que estava seca ficava verde de novo. Oh meu Deus. A flor que estava caindo brilhava outra vez. Tá, mas sangue e água? Que momento da Bíblia que junta essas duas coisas? E quando o corpo de Jesus estava no madeiro, depois que ele morreu, os soldados chegaram e disseram: vamos quebrar as pernas. Não precisa, porque já está morto. Então fura ele para a gente ver. Quando eles furam, vai sair 2 líquidos do corpo de Jesus: sangue e água. A água de Ezequiel, restauração. O vinho de Amós, salvação. Da mesma fonte sai salvação e restauração. Tu não precisa, escute, tu não precisa de uma vírgula do que o diabo te oferece. Tu não precisa de 1% do que o diabo te oferece. Você sabe por quê? Porque da mesma fonte que tu foi salvo, tu também vai ser restaurado. Deus vai cumprir na tua vida uma obra completa, e você não vai ter que recorrer a ninguém para alcançar só aquilo que Deus tem para a tua vida. Bom,
Fechamos. Se tu entendeu, se colocou dentro da história e está vendo que a coisa não está fluindo, por que você não recorre à fonte certa hoje, filhão? Tua psicóloga é gente boa, ela precisa de dinheiro também, porque ela precisa dar pão para a família. Mas tem coisa melhor aqui para você, filho. Pode continuar indo nela, eu apoio. Pode continuar lendo livro de autoajuda. Escritor também tem família. Mas tem uma fonte aqui. E talvez você já encontrou com ela, mas você só deixou molhar até os pés. Só até o joelho. Ou tem uns que tá no ombro, mas não querem mais. Hoje tu vai. Ah não, eu vou aqui no meu canto. É testemunho público, filho. Isso aqui é tradição de igreja. Desde a época de Atos. Porque quando a gente bota a cara para fazer coisa errada, a gente bota. Então hoje, tu vai vir aqui e vai mostrar para todo mundo. A decisão que eu tô tomando é essa. Jesus é o dono da minha vida. Eu tô te esperando. Você vai vir aqui à frente. E eu vou orar por você. Concordo contigo, tem que ser corajoso. Mas teve gente que teve tanta coragem para fazer tanta coisa na vida. Você está a poucos passos de ser tocado por Jesus, de ser restaurado por Jesus, de ser redimido por Jesus e de ser salvo por Jesus. Espera aí. Você está falando que Jesus vai fazer a obra completa? Por que tu acha que Jesus vai fazer as coisas em parte? Ele vai fazer completo, sim. Se você não reconhecer, nada vai acontecer. Já viu a frase, poucos passos te separam do paraíso? É isso. E que paraíso é esse? Uma vida plena que vai começar na terra e que vai ser concretizada no céu. Se ninguém vier, eu vou entender que está todo mundo zen com Deus. De boa. Está vivendo em paz, tomou a decisão certa. Então essa palavra foi só de confirmação. Até porque para vir em ser e participar, tem que ser crente mesmo. E tu tá certo. Porque você não é só um igrejado, você é um congregado. Então tu tá na família, tu tá no fechamento, tu tá na ideia. Tu não é só um que tá voando. Não, eu tô indo porque é legal, porque o bispo fala bem. Não, eu tô participando, eu faço parte. Se você faz parte, então, irmão, permaneça e continua. Mas se não, vem aqui à frente. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Olha, preciso te falar. Isso aqui me alegra demais. E eu acredito que você também, né?